Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Musa Capital no YouTube, eu sou Stefano Tremé e hoje a gente vai falar sobre os fundos de previdência privada do Banco Itaú. Então, sem muita enrolação, direto ao tópico. O primeiro tópico que a gente vai analisar e que a gente deve analisar na hora de fazer uma análise de fundos de previdência privada é em relação à solidez da instituição. Bom, sendo o Itaú o maior banco talvez do Brasil, o maior ou um dos maiores da América Latina, eu acho que não tem muito questionamento, a gente nem precisa entrar muito nessa questão de solidez da instituição. Esse é o primeiro check que a gente pode pular rapidamente, que seria a análise que deveria ser feita em relação à instituição e sua solidez. O Banco Itaú é um banco extremamente sólido, extremamente rentável, então acho que não teríamos problema em relação a essa primeira questão da solidez da instituição. Segundo tópico que a gente deve analisar, variedade e opções de fundos de previdência que o banco oferece aos seus clientes. Então eu entrei no site do Itaú, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então vamos entrar e analisar juntos as opções de variedade que tem dentro dos fundos de previdência do Banco Itaú. Importante, assim, é interessante que se tenha uma variedade em fundos de renda fixa, em fundos multimercados, em fundos de renda variável. Uma situação ideal também deveria se ter não só fundos do próprio Itaú, mas fundos de outras instituições. Então a gente tem que entrar nessa análise e eu quero que vocês venham comigo para a gente verificar se o Itaú tem ou não essas opções. Compartilhando aqui a minha tela com vocês, então percebam, Então entrei aqui no site do Itaú, Itaú Previdência. Ao clicar em conhecer os planos, a gente automaticamente é direcionado para essa planilha aqui, para essa página, onde vai ter então as opções de fundos disponíveis, Então você pode selecionar pelo grau de risco que você tem interesse, se é para uma criança ou se é para você, e se você quer um fundo do tipo PGBL ou VGBL, tá? Então essa já é aqui uma questão que facilita, a escolha por parte do investidor de que perfil ele quer selecionar. Eu fiz uma pré-seleção com os fundos aqui de baixo risco e então o que a gente percebe? Assim, os fundos têm valores baixos de entrada, eles já dispõem aqui da questão das rentabilidades nos últimos 12 meses, no ano, no mês, quanto tempo demoraria o resgate e disponibilizam também a questão de um resumo. O que a gente percebe? Assim, os fundos de previdência, eles são bem variados, Então, em relação à variedade, nós temos fundos geridos pelo próprio Itaú e temos fundos também geridos por casas terceiras, Então, assim, com a Kinea, descendo aqui a gente vai ter algumas outras opções, Na parte aqui de baixo risco não, mas eu tinha visto já antes que na de médio e alto risco a gente tinha outras casas disponíveis, inclusive de outros bancos, do Banco BTG, da gestora Absolute, A gente tem aqui da Ace Capital. Então, assim, eles têm uma opção variada, de fundos tanto de renda fixa, multimercados e também de ações. Então, assim, as opções elas são variadas, são mais de 80 fundos disponíveis de gestoras próprias ou de terceiras. Então, no segundo tópico, que é variedade de opções, o Itaú está um check. Então, temos essa questão também aprovada. Então, solidez e variedade, tudo certo. Terceiro tópico que a gente tem que analisar é taxas, Então, as taxas que estão sendo cobradas de administração e de carregamento são taxas competitivas e é importante, então, que a gente estabelece como limite que fundos de renda fixa tenham, no máximo dos máximos, uma taxa de administração de 1,25%, multimercados aí vai variar conforme a estratégia, mas no máximo 2% e renda variável no máximo 2%. Então vamos analisar se isso de fato está acontecendo, se tem fundos com essas opções. E a outra questão é a questão da taxa de carregamento, que é uma taxa que se cobrava antigamente, onde quando você fazia um depósito, por exemplo, de R$100, se tivesse uma taxa de carregamento de 5%, na prática entrava no seu fundo de previdência 95 e 5 já ficava para o Itaú ou para o banco, para a instituição. É importante a gente verificar também se isso está sendo ou não cobrado. Então, vindo para a tela do computador, em relação à taxa de administração, eu já tinha também feito esse filtro antes. A gente colocar aqui, por exemplo, o baixo risco, que seriam os fundos mais de renda fixa, o limite que a gente teria seria de 1,25%. E como vocês podem ver, a gente tem 0,45, 0,45, 0,60. Então, assim, em relação às taxas de administração dos fundos de renda fixa, e quando a gente coloca aqui os multimercados e de ações ou de mais risco, a gente percebe que as taxas também são muito competitivas. Então, no segundo tópico, na parte de taxas de administração, o Itaú também tem taxas bem competitivas. A questão em relação à taxa de carregamento, eu tive dificuldade de achar aqui basicamente o regulamento do fundo para conseguir de fato ir mais a fundo em relação à taxa de carregamento, mas eu percebi aqui que a gente consegue, eles até disponibilizam um link no site
na SUSEP consultar. Então eu fui no site da SUSEP, que é a autarquia do governo que fiscaliza o mercado de previdência privada, coloquei lá o processo SUSEP, né, aqui na lâmina que eu tinha encontrado, abri o regulamento do fundo e percebi que na seção de carregamento, pelo menos nesse fundo que eu selecionei, que é um fundo mais recente, eles já não cobram taxa de carregamento sobre os produtos. Então a gente já tem o segundo check em relação a taxas de administração bem competitivas, taxas de carregamento também bem competitivas, ou seja, não cobram taxas de carregamento, pelo menos nos fundos mais novos. Se você é um cliente mais antigo do Itaú, é importante verificar o regulamento e se verificar se no seu plano, de fato, tem ou não essa cobrança. A gente já está aqui na metade do nosso vídeo, onde a gente já bateu em relação à solidez, a variedade de opções de fundos e as taxas, né? Então, se você gostou até aqui, não esquece já de deixar seu like e ativar o sininho e se inscrever no canal para que você possa ser notificado. Toda segunda e quinta-feira tem um vídeo novo aqui no nosso canal no YouTube, falando de planejamento financeiro, investimentos e outros assuntos correlatos. Bom, dando sequência, o quarto tópico e não menos importante é em relação a retorno. Eu selecionei alguns fundos de previdência privada, então eu peguei um que é o Itaú Platinum 3 Renda Fixa PGBL como referência. Ele é um fundo que o Itaú classifica então como baixo risco. Peguei um fundo multimercado, Itaú Agências Multifundos, eu imagino que seja um FOF, né, um fundo de fundos, com risco médio, segundo eles, para fazer essa análise de performance. E peguei aqui também um de um mais alto risco para a gente também verificar como é que está indo a performance, né? Então, eu abri rapidamente aqui a comparação com o fundo multimercado, né, que é o fundo de fundos deles, e o que a gente percebe quando a gente coloca aqui na visão ótima os fundos que eu peguei de referência, aqui no caso um da Opportunity lá da Icatu, quando a gente pega o período ótimo de junho de 2020 até agora, o fundo aqui do Itaú, ele perde, né, em termos de retorno para o CDI, e o Opportunity, que é um multimercado, acaba tendo um desempenho bem satisfatório, né? Eu fiz a mesma análise com outro fundo de renda fixa, então o Platinum 3, que é um dos que eu selecionei ali, e a gente percebe aqui também, utilizando a ferramenta do mais retorno especificamente, que a gente tem opções que conseguem no longo prazo aqui, então, bater o CDI fora, né? No caso, um fundo da Capitânia, acho que o Itaú também comercializa esse fundo, e um outro de gestão própria do Itaú, que está ali perdendo um pouquinho para o CDI, um empate técnico. Então, assim, em termos de retorno, como eles têm fundos variados, eu peguei dois exemplos de gestão própria aqui, que no fim das contas acabavam não sendo opções tão interessantes, mas assim, existem opções dentro do Itaú que têm retornos interessantes. Eles têm fundos de gestoras terceiras, como o caso da Ace Capital, da Absolute, que têm retornos interessantes. A própria Capitânia tem algumas opções de fundos de crédito privado dentro do Itaú que podem ser alternativas interessantes. E aí a gente vai entrar, assim, em termos de retorno, aqui os dois que eu peguei talvez não sejam tanto referência, mas na prática eles têm algumas opções interessantes também, né? Então, assim, não fica descartado na parte de retorno. Na análise que eu fiz, eu achei algumas, principalmente em gestoras terceirizadas, alguns fundos com também retornos bem atrativos e que poderiam fazer sentido, então, ter em portfólio. Então, acho que nos quatro tópicos mais quantitativos, a gente pode dizer sim que o Itaú está aprovado. Aqui eu mostrei dois exemplos de fundos que não tiveram retornos tão interessantes, que são de gestão própria, então assim mostra a importância de se cuidar, mas como eles têm gestoras terceiras, tem outros fundos, o próprio da Capitânia que eu mostrei há pouco, ele tem dentro da própria plataforma do Itaú, então assim não seria algo tão desinteressante, né? Então assim a gente tem retornos atrativos. Mas a grande questão está no quinto tópico, que eu acho que se faz, e isso faz muita diferença, que seria mais aí qualitativo, que seria a questão de atendimento especificamente, né? Um gerente bancário hoje tem mais de 600, 700 clientes e dificilmente ele vai conseguir entender as suas necessidades, a tua realidade e conseguir fazer uma sugestão dentre os mais diversos planos que tem dentro do Itaú, são mais de 80, qual que se enquadra melhor a tua necessidade, qual que é o plano ideal, se é um VGBL, PGBL, ele dificilmente vai entender da tua realidade, das tuas necessidades e conseguir trazer uma solução customizada a esse ponto, né? Porque ele tem 600, 700 clientes para cuidar. Então, assim, acho que a grande questão aqui, apesar de ter uma instituição sólida, opções variadas, retornos interessantes, é também ter uma ajuda profissional ou saber escolher e filtrar bem qual que é o fundo que vai te atender de fato, né, com qualidade, com retorno, com segurança,
porque mesmo dentro do Itaú vai ter opções, como a gente viu, que não batem o CDI, que tem um desempenho aquém do que se poderia ter em termos de estratégia. Então fica esse cuidado, né? Aqui na Musa nós somos especialistas em planejamento de aposentadoria, em planejamento financeiro, e a gente pode te ajudar a escolher um fundo de previdência que, se você quiser fazer dentro do Itaú mesmo ou em alguma instituição fora, a gente consegue te ajudar. Então acho que esse é o grande diferencial que nós teríamos aqui e que talvez no Itaú ficaria aquém, que seria a questão do atendimento, que talvez o gerente não vai conseguir entregar isso com tanta qualidade. A ideia do vídeo de hoje, então, foi mostrar que o Itaú sim é interessante, as taxas são competitivas, que os fundos especificamente disponibilizados são interessantes, só fica o alerta e o cuidado para você conseguir, talvez, escolher a melhor das opções disponíveis. Se você quiser ajuda para investir ou escolher um fundo de previdência privada, acesse o nosso site www.musacapital.com.br, que vai ser um prazer te ajudar e conduzir nesse processo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!